Então, pessoal, dando continuidade aí ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Hoje a gente vai começar o livro segundo, primeiro capítulo, que trata basicamente das características dos Espíritos. Então, o que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar o que é o Espírito, o que é o Perispírito, o que é a alma, o que é a aura, todas essas coisas, o que é fluido vital, tudo isso que acaba se confundindo quando a gente ouve falar, e hoje a gente vai tirar isso bem a limpo mesmo. Começando com a primeira questão do capítulo, que é a 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, os espíritos nunca estão encarnados nesse caso, né? A gente considera espírito tudo que está fora do mundo material. E assim, a gente sabe que no espírito é que fica armazenado todas as coisas que a gente pratica ao longo das nossas encarnações. Então assim, fica armazenado tudo que a gente fez de bom, tudo que a gente fez de ruim, né? Todas as nossas experiências, e é lá que fica armazenado todo o nosso conhecimento, né? Por isso que se diz que caixão não tem gaveta, porque a gente não leva nada a não ser o conhecimento que a gente teve aqui na Terra, né? E o espírito se utiliza do corpo material, que no caso é o nosso corpo, né, para poder transmitir a sua inteligência e poder praticar o que ele tem que praticar nessa encarnação. Agora é o seguinte, para isso ficar um pouco mais claro, eu trouxe um pequeno vídeo que vai falar exatamente dessas diferenças de corpo, espírito e perispírito, e depois a gente explora isso um pouquinho mais, tá? Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. Um fruto? Bom, esse foi um exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou, em O Livro dos Espíritos, se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os Espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial, que ele chamava de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma, o espírito encarnado, e o princípio intermediário, o perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que o fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí, que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos, e em cada encarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perispírito representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos de sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Então, pessoal, é meio que, fazendo uma analogia, são como se fossem 3 camadas de dentro para fora, né? É o espírito, o perispírito e finalmente o corpo, né? Sabe o dia que está muito frio, que a gente põe uma blusa, depois põe outra blusa? É mais ou menos a mesma coisa, né? O espírito age no corpo através do perispírito. Isso parece um pouco confuso, mas ele vai ficando cada vez um pouquinho mais claro conforme a gente vai estudando agora nos capítulos, né? E assim, aí já vem uma indagação, né? E alma? Será que alma é a mesma coisa que espírito? O que vocês acham? Quem acha aqui que alma é a mesma coisa que o espírito ou não? Quem acha que é, por favor, levanta a mão. E quem acha que não é? E agora levanta a mão, por favor, quem ficou com vergonha de levantar a mão.
Não, então é assim, alma e espírito é a mesma coisa. Só que a alma é o espírito encarnado, e o espírito é quando ele está fora da matéria, né? Então é o seguinte, vamos continuar esse procedimento aí das explicações, tem bastante coisa que a gente vai aprender com relação a isso, né? Então a alma penada a gente tem que chamar quando alguém está muito atormentado, mas está encarnado, né? É uma alma penada. E não é, né? Porque o espírito desencarnado ele se torna um obsessor, um sofredor. Mas ele é espírito, mas quando está no corpo, o espírito recebe o nome de alma. De alma. Né? Exatamente. E aí, olha só. Começa assim, no livro dos Espíritos, o Kardec faz uma série de indagações sobre as características dos Espíritos. E essa é uma delas, né? Os Espíritos tiveram um princípio ou existem em toda a eternidade? É o seguinte, o único que existe de toda a eternidade, que é eterno, é Deus. Então, se nós existíssemos de toda a eternidade, nós seríamos iguais a Deus, o que não é verdade, né? Nós somos obra de Deus, nós somos criação de Deus. Então é assim, somente Deus é eterno, né? Se a gente colocar, apenas Deus existe de toda a eternidade, somos sua criação, e apenas Deus sabe o quando e como. Quer dizer, a gente não sabe, a gente não tem como saber quando nós fomos criados enquanto espírito, e nem o porquê. Quer dizer, o porquê a gente até deduz que é para evoluir e chegar à esfera crística, né? Mas a gente não sabe o quando, e nem os espíritos disseram isso no livro dos Espíritos. Então realmente isso é um mistério que a gente não tem acesso. Mas a gente existe aí porque a gente é criação de Deus. Somente Deus é eterno. Então a gente teve um princípio, né? Vamos lá. E assim, Deus é eterno e a alma é imortal, né? O espírito é imortal. Vamos lá, dando continuidade. E Deus continua criando novos espíritos. Olha só. Quantas pessoas não tem encarnadas hoje no mundo? 9 bilhões, não é isso? Perto de 9 bilhões, não é isso? Posso estar falando uma besteira, mas eu acho que é mais ou menos isso. E assim, boa parte desses espíritos desencarnam e reencarnam aqui. Se Deus continua criando espíritos, né, que é a questão, o tempo todo, aonde vão esses espíritos? Não teria um excesso de contingente aqui na Terra já de gente? Né? E olha só a resposta. Sim, Deus jamais deixou de criar. Se Deus cria espíritos o tempo todo e a gente está reencarnando ainda o tempo todo, por que a Terra não está superpovoada de uma forma absurda, né? Porque os espíritos nem sempre encarnam aqui, né? A gente precisa lembrar que existem milhões, bilhões de outros planetas e os espíritos encarnam cada um dependendo do seu estado de evolução num determinado lugar. Então a gente sabe que aqui estão o povo mais devedor, né? Mas a gente sabe que Deus está sempre criando e a gente encarna de acordo com a nossa evolução no lugar que a gente tiver que encarnar. Próxima questão. Só com relação a isso também, né? Aquela coisa de que Deus descansou no sétimo dia já cai por terra, né? A gente sabe que isso realmente é uma alegoria só, né? Na Bíblia isso não existiu, né? Que Deus continua trabalhando o tempo todo com relação a isso, né? Então, dando continuidade. Próxima questão. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza. Então, o espírito ocupa sim um lugar no espaço, né? O espaço é infinito, né? Então não falta espaço para o espírito estar lá, né? Mas a gente sabe que boa parte dos espíritos também, eles quando desencarnam, eles vão para regiões de socorro, como o nosso lar, né? Como tantas outras postos de socorro que existem, ou eles vão para uma região umbralina e lá eles ficam até ter o merecimento e ter de novo a consciência de que ele cometeu um erro e poder ser tratado, ser recebido novamente, né? E boa parte dos espíritos que desencarnam, mas na verdade a grande maioria, continuam aqui com a gente, né? Estão apegados ainda à Terra por causa da matéria. A pessoa fica apegada à matéria, desencarna, mas não vai para lá ficar aqui segurando a matéria.
E isso pode ser desde um objeto físico, isso pode ser uma paixão que a pessoa tenha por alguém, né? Eu já falei isso aqui uma vez, mas vou repetir. O Chico falava, né, que de cada 4 pessoas que desencarnam, 3 continuam presos aqui na crosta. Se a gente enxergasse esse povo todo, a gente ia ver que aqui tem muito mais espírito do que nós encarnados aqui, né? E isso em todo lugar, na nossa casa, onde for. Sempre vai ter mais desencarnado do que encarnado. E é uma coisa complicada, né? Porque, que nem a Wanda estava falando, né? Dá uma penada. Imagina, por exemplo, se você tem ali um vizinho que costuma jogar entulho na porta da sua casa onde você vai parar o carro, né? Então, isso daí o que é? É um obsessor encarnado, não é? Agora, vamos supor que esse vizinho, por acaso, ele tenha um apego tão grande lá na casa dele, ou as coisas dele, e ele desencarna, ele vai? Não, ele não vai, ele vai continuar lá preso, né? Por isso que existem... Se falava bem mais antigamente, né? Mas ainda se fala de casa mal assombrada, ou de lugares que tem fenômenos que acontecem ali, porque simplesmente o espírito não sai de lá, não deixa o lugar. E aí vai sobrecarregando o ambiente, né? Continuando. Os espíritos têm forma definida? Então, com relação a isso é assim, eles têm sim forma definida. Só que para eles, para a gente não consegue enxergar essa forma, né? Mas como o Kardec nos explica no espírito, olha lá, para eles sim é como um clarão, uma chama ou uma centelha. É essa a visão que eles têm deles mesmos. Nós não temos condições de enxergar um espírito, né? Quando um médium enxerga um espírito que está desencarnado, ele enxerga na verdade pelo espírito dele, mas a gente vai chegar lá, né? E aí já vem uma outra questão: o espírito tem sexo? O que vocês acham? O espírito tem sexo ou não? Não. O espírito não tem sexo, né? Então é assim, a Wanda, por exemplo, ela está uma mulher hoje, mas ela não é uma mulher, né? Nossa, já dirigi até tanque de guerra, não. Olha aí, tá vendo? Comandante de exército. Então, que nem nessa encarnação, eu estou um homem, mas eu não sou um homem. Mas sou um meio esquisito, né? Ainda mais que está sendo gravado. É problema. Não, mas é assim, a gente não tem como ser um espírito determinadamente masculino ou feminino. A gente vai alternando isso de encarnação para encarnação. A gente pode ser homem, pode ser mulher. Isso vai variar muito. Certamente eu já fui mãe, né? Certamente a Wanda já foi general de guerra aí, matou os inimigos. Então a gente evoluir em todos os setores. Exatamente, senão ficaria incorreto, né? Como é que nós vamos poder ter, que nem eu sou homem, como é que eu posso ter a sensibilidade feminina se eu experimentar nascer uma vez mulher, ou então ser mãe, ou qualquer coisa do tipo? A gente precisa provar, sorver a cálice da vida até o último gole, né? Então é por isso que a gente não tem sexo, a gente varia isso. E espírito tem cor? Não. Levando por esse aspecto, não, né? Mas espírito tem cor sim. Olha lá. Eles enxergam essa cor entre eles, né? Mas olha lá, o espírito vai do colorido escuro ao brilhante, dependendo da pureza. Quer dizer, sabe aquela centelha, aquela chama que a gente falou? Aquilo tem dependendo do grau de elevação desse espírito, ele brilha mais ou brilha menos, ele se expande mais ou se expande menos. Então, ele tem cor sim, só que de novo, a gente não tem como enxergar isso, né? Um dia a gente vai enxergar, certamente. Olha lá, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas com a rapidez do pensamento. Então, o espírito se desloca, né? Mas ele se desloca extremamente rápido. E esse deslocamento, de novo, esse controle do deslocamento do espírito, de novo, depende muito do seu grau de evolução. Quanto mais evoluído ele é, mais ele vai se deslocar rapidamente, né? Vai se expandir também para vários lugares. Sim, na verdade a gente vai até falar isso quando a gente vai falar da ubiquidade, né? O espírito se expande, né? Aí,
uma outra questão que eu tinha me feito até durante o estudo, né? O corpo físico que a gente veste hoje, ele existe sem a alma, sem o espírito? Não, né? Foi o que eu tinha pensado, mas na verdade sim, ele também existe. Porque assim, durante o sono, quando a gente está dormindo ou durante o coma, a gente sai do corpo, então o corpo fica lá. Tem um cordão. Você tem um cordãozinho, E sem o cordão? fininho, não é isso? Que está te prendendo ali. Mas assim, o corpo existe sem o espírito estar presente ali, porque quando você está dormindo, né? E aí a gente sabe que durante o sono a gente pode estudar, pode trabalhar, pode visitar alguém, pode ficar vagando por aí, mas raramente a gente fica no corpo, a gente sai mesmo. Então, naquele momento o corpo está sem o espírito, né? Mas tem ali um cordãozinho, que se cortar aquele cordão, aí complica a história. Se acordar um dia, passar a mão assim, não tiver o cordão, já era. Aí você já não está mais lá também. Aí você já foi. Então, é assim, ele pode existir nessas condições, né? Mas ele volta para o corpo. Acho que todo mundo aqui já teve a experiência de estar dormindo ou num estado de semiconsciência e ter aquela sensação de que está caindo, né? Eu tenho isso o tempo todo. É porque a gente não encaixou direito ali quando voltou, né? Então a gente tem essa Então acordou mais cedo que o espírito tenha voltado. Pois é, e é uma sensação bem desagradável, né? Que a gente acha que vai cair. Mas eu tenho isso o tempo todo. É porque não encaixou direito, quer dizer, a gente sai e volta. Até o dia que a gente sair não volta mais. Aí já era. Vamos lá, pessoal. Quando o pensamento está em algum lugar, lá está o espírito, porque é ele quem pensa. Isso faz todo sentido, né? Se a gente for pensar, quantas vezes a gente não olha para alguém assim, a pessoa está totalmente absorta, né? Parece que está em transe, não é isso? Certamente a pessoa está pensando em algum outro lugar, em alguma outra coisa, a pessoa se desliga mesmo. Então, isso é um dado de realidade. Quando a gente está pensando em algum lugar, é lá que a gente está. Mesmo encarnado, a gente se desloca, porque o nosso pensamento é que comanda, né? E quem comanda o pensamento não é o corpo, é o espírito. Então, isso está totalmente fora do relacionamento com o corpo físico. Então a gente se desloca mesmo, mas se deslocar literalmente só durante o sono e durante o coma. Né? Não fala quando alguém está pensando em você, a orelha fica vermelha? Não tem uma história assim? Se folclore? Vai ver, tem a ver com isso aí. Olha lá, é o que eu tinha falado, né? Quanto mais evoluído o espírito é, maior controle ele tem sobre os seus deslocamentos. Então é assim, se ele é um espírito bem evoluído, a gente vê isso muito nas obras do André Luiz, né? Que se alguém tiver oportunidade de ler aqui, e se não leu ainda, acho que seria bem legal ler, porque os livros são bem interessantes. O livro, toda a série do André Luiz é o seguinte: eles estão lá conversando, ou tendo qualquer coisa, aí de repente aparece um espírito e fala: olha, a gente precisa de ajuda em tal lugar, e eles estão lá já, imediatamente eles estão lá. Então esse deslocamento, por quê? Porque eles são espíritos de ajuda e tudo mais, são espíritos mais elevados, né? Então eles têm esse controle muito mais fácil sobre o seu deslocamento. Porém, também tem passagens nos livros do André Luiz onde eles acompanham um espírito que está menos evoluído, e aí, por vontade, por respeito a esse espírito, eles se deslocam na mesma velocidade daquele espírito. Então tem passagens nos livros que eles fazem caminhadas enormes, porque o outro espírito não consegue volitar, não consegue se transportar rapidamente. Então, por respeito, eles acompanham o espírito naquela jornada lentamente. Tem que acompanhar um velhinho que não consegue mais andar direito. Pois é, exatamente. Aquela pergunta anterior, você concluiu falando que isso também se aplica ao coma? Ao coma também. Pelo menos é o que eu li nos estudos aí, né? Quando a pessoa está em coma, o espírito dela também está vagando por aí, né? Agora, o que o espírito está fazendo nesse período, não sei, né? Mas certamente ele não está preso ao corpo ali, né? Como o corpo está inerte, eu imagino que seria até improdutivo. Acho que o espírito literalmente sai dela. Tem um filme que chama Se Eu Ficar, que mostra bem isso. Alguém assistiu? Eu tenho ele em casa. É muito fantasioso, mas ele deixa a gente entender perfeitamente como acontece. Ela e fica aquele entre do menino, a vida e a o céu morte, né? existe. Quem assistiu O Céu Existe ou O Céu é de Verdade?
O menininho, nossa, aquele filme é maravilhoso. Foi o médico que sugeriu para nós. É muito lindo. Quem puder chamar, ou é o céu existe ou o céu é de verdade. Embora, como você disse, né, embora sejam bem fantasiosos, a essência da história dá para a gente entender direitinho essa questão aí do deslocamento. Isso traz tanto questionamento, né? Por exemplo, se uma pessoa está em coma, eu conheci um cliente meu que teve um parente que ficou em coma há mais de 10 anos. Você imaginou 10 anos a pessoa ali na cama? Né? E aí sempre vem aquela coisa, será que era bom desligar os aparelhos? A pessoa está viva ali, ela pode não estar presente no corpo ali, mas ela está viva, a gente não tem esse direito, né, de interromper. Mas é complicado, porque para quem é que sabe para onde vai esse espírito nesse período, né? A gente sabe que para Deus tudo está certo, né? A gente não tem nem essa capacidade de ficar questionando, mas é difícil para a gente entender, né? Às vezes. Mas ele não se desliga do corpo, ele fica ali. Não. Porque às vezes também tem uma situação de quando a pessoa volta do coma, ela comenta que escutou alguma conversa, que ela prestou atenção. Esse filme do menino é maravilhoso. E se eu ficar também, embora ele seja bem mais fantasioso que o do menino, porque o menino é uma criança, então a gente fica encantado, né, com os acontecimentos, mas são muito lindos, vocês podem assistir, vocês vão entender direitinho isso. E é bom saber dessas coisas, porque a gente está aqui, mas qualquer pouco nós estamos lá. Ninguém sabe como. Fale por você. É o seguinte, a gente sabe que, eu imagino, né, eu acho que assim, não existe uma regra, né? Acho que cada caso é um caso, não existe uma coisa, você está de coma, você vai ficar fora do seu corpo. Eu acho que varia muito da missão de cada um, ou da situação ali momentânea de cada um. Deve ter gente que fica ali do lado 10 anos, e deve ter gente que vai para outros cantos e volta lá de vez em quando só para ver se está o cordão aí e toca black. Mas a gente não sabe, a gente realmente não tem como saber. Mas o que eles falam é que o corpo sai, o espírito sai do corpo também. Mas o coma não deixa de ser um resgate, né? Sim, para todo mundo, né? É uma prisão, né? Está ali preso naquilo, então tem um tempo para terminar. Então, é um resgate tanto para a pessoa que está em coma quanto para a família, né? Porque é uma situação muito complicada mesmo. Mas, como a gente tinha falado, tudo é uma questão de evolução do espírito. Quanto mais o espírito é evoluído, mais ele tem a possibilidade de se locomover melhor, de ter um discernimento melhor das coisas, de estar muito mais bem amparado, né? Então, vai da evolução de cada um. Outro questionamento que eles trazem: matéria. Matéria é um obstáculo para o espírito? Não, né? Mas o espírito atravessa qualquer coisa, água, terra, fogo, qualquer coisa, eles são capazes de passar. Então, por isso que a gente vê nos filmes, né, sempre a ficção, né, que quando uma pessoa está sendo perseguida por um espírito, não tem como ela fugir, porque pode se enfiar em qualquer cofre que vai ser encontrado ali, não tem como. Então é assim, o espírito não tem limites para se locomover, né? Ele pode se locomover por todos os lugares. Um outro questionamento também que surgiu quando eu estava estudando isso, né? E animal em planta? Tem alma ali? No animal e na planta? O que vocês acham? Se tem alma? É. Tem. Então, o que eles falam assim é que a planta não tem. A planta é um outro processo ainda evolutivo, né? Eles falam que a planta não sente dor. Embora a gente saiba que tem alguns estudos que você coloca uma música clássica, a planta, né? Mas isso não significa que ela tenha alma, significa que ela reage a um determinado... Ela tem uma energia, né? Vital. Sim. A energia vital é que provoca tudo isso. Sim. Mas ela não tem alma nela ali. Já o animal tem. Mas assim, é um estado de evolução menor do que o que nós temos enquanto seres humanos, né? É princípio inteligente. Então assim, eles têm um estado evolutivo menor, mas eles têm a alma presente ali. E a gente vê que, por exemplo, o cachorro, o gato, né? Eles só dão amor, né? É uma coisa tão leal e tão boa, né? Que a gente só vê amor ali. Os cavalos também têm muita sensibilidade. Mas como é essa evolução, Wanda? Eles reencarnam, eles têm uma vida após a morte? Como é que é Tem um isso? livro do André Luiz que se chama Evolução em Dois Mundos. Vou apresentar ele aqui em outubro.
A evolução não é assim, morreu macaco, vai nascer homem. Essa evolução acontece na espiritualidade por várias etapas. Não é que morreu isso, já virou aqui, a gente encarna como ser humano. Mas na espiritualidade existem vários estágios desses princípios inteligentes, onde eles vão evoluindo e se transformando, para chegar no estágio nominal, para depois vir para cá. Você vê, é um processo muito longo. Muito longo. Todos os reinos, até as pedras, elas crescem e se movimentam, tem energia. São vários reinos, e o princípio inteligente vem na mônada, né? Mônada é uma chuva celeste que a gente não enxerga, e é a criação divina, que está sempre caindo incessantemente, e aí onde elas chegam, se acomodam, não tem água, vai acontecendo aquele processo evolutivo. Mas todos os reinos têm energia vital. E não dá nem para pensar o quão longo é esse processo de evolução. Não, Você vê, a gente já foi planta, esse processo todo. já foi pedra, né? Já foi cachorrinho. Mas e aí agora, ele reencarna cachorro novamente até existir essa evolução? eu acho que é um processo muito longo de evolução, mas a tendência é que todo espírito, né, ele se torne e se aproxime de Cristo. Quer dizer, olha nós que já somos homens aqui, quanto a gente ainda está distante. A gente reencarna homem, reencarna mulher, reencarna homossexual. No reino vegetal, no reino animal existe a homossexualidade. Para Deus tudo está certo. Nós temos que aprender a entender essas coisas, as diferenças todas. Tudo é criação divina. Qualquer coisa que você discrimina ou cria um preconceito, você está agredindo a Deus, porque é obra de Deus. Tudo tem uma explicação. Só que a nossa inteligência não é suficiente de entender toda essa explicação. Nós temos que aceitar e respeitar. Porque um dia a gente vai poder saber exatamente por que essas diferenças, mas elas existem e fazem todas parte da criação divina. O mais importante é a gente não esquecer disso, é fundamental. Então, e a Wanda tinha falado que o Espírito se irradia, né? A próxima questão fala justamente disso. Ó. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É somente um. No entanto, irradia-se em todas as direções e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Exatamente. Quer dizer, é o seguinte, né? A gente sabe que o espírito não pode se dividir, mas ele pode sim se fazer presente em mais um lugar ao mesmo tempo, porque ele se irradia. Um exemplo é que nós aqui recebemos mensagens da Meimei. Muitos de vocês conhecem as mensagens da Meimei. O Chico recebia, o Divaldo Pereira Franco, e em vários centros como o nosso existem mensagens da Meimei. Por quê? Porque ela é uma luz e ela manda a mensagem e ela abrange aonde tiver ligação de trabalho de amor, de oração, ela atinge. Então, é assim como o sol está na nossa. E vale lembrar que quanto mais evoluído o espírito é, mais ele consegue se expandir. Né? E por isso que ela se expande aí para todos os cantos. Agora, tem um caso específico que a gente viveu aqui na Terra. Ó, esse senhor com esse cabelo bonito aí, quem que é? Alguém sabe quem é esse cara? Isso aí é Eurípides Barçanufo. Um dia eu espero poder ainda fazer uma palestra sobre ele, porque a história dele é fenomenal. É o seguinte, ele era um médium mineiro, né? Ele viveu ali, você vê, morreu em 1918, então ele morreu relativamente jovem, né? Ele nasceu em 1680. E ele era um médium diferenciado, porque ele tinha esse poder de se irradiar. Então assim, ele desde muito jovem, ele já era professor, ele criou a primeira escola espírita do Brasil lá em Minas, que existe até hoje, a escola Allan Kardec. E ele era tão bom nas coisas que ele fazia, que além de professor de todas as matérias, ele ainda era médico, ele receitava através de medicina natural, e ele tinha uma característica muito interessante. Se alguém estivesse precisando do auxílio dele, ele entrava em transe e ia lá onde a pessoa estava. Então tem vários relatos, até tem um documentário sobre ele muito bom,
que ele estava na classe dando aula e de repente ele entrava em transe. Pagava ali e os alunos já respeitavam isso, que já conheciam como ele era. E nesse processo, vou dar um exemplo, teve uma das vezes que ele entrou em transe, ele saiu do corpo, né? Ele ficou inerte ali, o povo ficou esperando e ele foi atender uma senhora que estava tendo um filho numa fazenda bem distante, coisa de quilômetros, assim, naquela época não tinha carro, era tudo na base do cavalo, né? Então ele ficou um tempo fora do corpo. Quando ele voltou, ele falou para os alunos: olha, eu fiquei fora porque eu fui ajudar. A dona falou o nome da mulher lá, que ela acabou de ter um filho, mas está tudo bem, é um menino, ele está muito bem, vamos retomar aqui nossa aula. Mas o marido dela está vindo aí. Então, passou 10 minutos, ele falou: ó, ele está chegando, ele vai subir a escada, ele vai entrar agora. Aí o homem entrou. Aí o homem entrou e falou: ei, pelo amor de Deus, vamos lá comigo, minha mulher está tendo filho, você precisa ir lá ajudar, por favor. Eu falei: não, relaxa, eu já fiz o parto lá, é um menino, está tudo certo. Ele falou: como você já fez? Se eu estou vindo aqui te pegar e eu não vi você não cruzando nesse caminho. Não, você vai vir comigo. Pegou uma arma, apontou para ele, falou: vamos lá comigo agora. Aí ele pediu licença lá para o povo, dos alunos, e foi. Quando chegou lá, depois de um tempo, a esposa falou: Eurípides, você voltou? Eu falei que a criança está bem, está tudo certo, mas você voltou. Quer dizer, ele tinha esse poder de estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. Atividades de transporte. Sim, mas o espírito dele não se dividia, ele só se irradiava. Que é mais ou menos o caso da Meimei, só que encarnado. E ele morreu muito cedo, ele realmente era uma figura exemplar em todos os sentidos. Ninguém tinha dado falar mesmo sobre ele. Não. Muito bom. Continuando isso aí. Vamos falar um pouco então, pessoal, do perispírito. Já falamos do espírito, vamos falar agora do perispírito, né? Então, perispírito é a substância que envolve o espírito. É mais vaporosa para nós, uma matéria semimaterial, na verdade, e grosseira para os espíritos, porque eles são totalmente livres da matéria, né? Basicamente é o seguinte: o perispírito é a roupa do espírito, né? Então ele se envolve, o espírito se envolve no perispírito para ter uma forma, agir sobre o corpo e poder ali cumprir a missão dele, correto? O corpo, então, é um molde do perispírito. Exatamente, e o perispírito é um molde do espírito. É como se fosse uma cadeiazinha, assim, né, de coisas. E é muito legal, porque assim, o espírito, o perispírito, ele não é totalmente imaterial e não é totalmente denso como é o corpo, ele é semi-material. Tanto que é o seguinte: quando tem uma comunicação mediúnica e o médium vê, ele não vê o espírito, ele vê o perispírito. O que ele enxerga é o perispírito, que é a forma como o espírito se apresenta ali, né? Aí vem a próxima questão a respeito. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório, como mudares de roupa. Exatamente. Então, olha só o que a Wanda falou aí do fluido universal, né? É dali que o espírito tira a matéria, ou não é matéria, né? É dali que ele tira a energia necessária para moldar o espírito dele. Por isso que nós não enxergamos as vidas em outros planetas, porque a nossa visão material é muito limitada. Mas a gente não pode contestar e achar que somos os donos do mundo, né? Não. A gente acha que é verdade. Olha lá, outra coisa interessante: quanto menos evoluído o mundo que o espírito está, mais grosseiro é o seu perispírito. Quer dizer, se a gente encarnasse num planeta pior do que a Terra em termos de evolução, nossos perispíritos seriam muito mais ainda grosseiro do que já é, em relação ao espírito, né? Porque o espírito é totalmente livre. É aquela história do Homem das Moradas na casa do meu pai. A gente sabe que tem inúmeros mundos aí, inúmeras escalas de evolução. O perispírito tem forma determinada? Na verdade é assim: o espírito é que pode escolher qual é a forma que ele quer aparecer no perispírito, né?
Está desencarnado. Sim, quando ele está desencarnado. Porque o espírito é sempre desencarnado, a alma que é encarnada, né? Então, assim, enquanto desencarnado, se eu quiser, eu posso aparecer com um corpo totalmente diferente. Geralmente a gente escolhe o mesmo corpo, porque se a gente vai se comunicar com algum parente próximo, alguém que está na espiritualidade até, a pessoa tem que reconhecer a gente, né? Então a gente usa mais ou menos o mesmo corpo. Porém, tem muitos casos que a pessoa não escolhe de repente uma encarnação que foi mais marcante para ela. Um caso muito claro disso, né? Deixa eu só dar a resposta. Assim é que o espírito quiser, é assim que os vemos em sonhos ou acordados, no caso dos médios desenvolvidos. Se o médium vai enxergar um espírito desencarnado e ele conhecia o espírito, naturalmente ele vai se apresentar com aquela mesma forma, né? Mas não necessariamente isso vale para todos os casos. Talvez um dos casos mais famosos é do Emmanuel. Ele não se apresenta com a forma da sua última encarnação. Ele se apresenta com a de Públio Lentulus, não é isso? Que foi o senador lá da época de Cristo. Ele optou por sempre se apresentar com aquela forma que ele se apresenta, porque foi mais marcante para ele. Afinal, ele estava perto de Cristo naquela época. Então, a gente tem essa opção de escolher qual é a forma que a gente vai se apresentar, né? Aqui tem uma série de características do perispírito, né? Não vai dar tempo, pelo que eu já estou começando a terminar, de ver todas elas, mas olha, o perispírito possui matéria, possui peso, possui luz, ele pode ser tocado parcial ou totalmente, não é isso? Ele possui cheiro, ele possui temperatura, quer dizer, ele tem quase todas as características de um corpo, só que de uma forma muito menos densa, de uma forma muito mais semimaterial. E a aura, pessoal? A aura é o seguinte, ó, campo resultante de emanações eletromagnéticas que envolve todo ser humano. Reflete a condição evolutiva do espírito, seu padrão psíquico, sua situação emocional e estado físico do momento no caso dos encarnados. É o espelho que mostra a nossa situação espiritual aumentando. É o seguinte, é como se a gente batesse uma foto do nosso estado naquele momento. Então tem, não sei se todo mundo já ouviu falar da fotoquímica, né? Que é um aparelho que a gente usa para poder tirar uma foto da nossa aura. Aqui, os médicos da mesa lá, alguns deles, eles conseguem, com um pouquinho de concentração, enxergar a nossa aura, né? Muitos médicos têm essa característica de conseguir enxergar a nossa aura. E fisicamente a gente consegue ter essa visão através desse equipamento aí. Eu vou mostrar aqui alguns poucos slides para mostrar essa diferença. Olha só, toda essa energia que a gente traz desde o espírito e vai passando pelo perispírito, pelo corpo, acaba podendo ser capturada pela fotografia na aura, né? Então olha aqui alguns exemplos. Ó, uma aura equilibrada e uma aura com raiva. Lembrando que essa foto é do instante que a pessoa está passando aquele momento. Por isso que ela é um retrato do momento, né? Olha como a aura equilibrada é muito mais preenchida, muito mais luminosa, né? Olha essas outras duas aqui, né? Sobre efeito de vampirização e sobre efeito de iluminação. Vampirização é quando tem um obsessor, né, que está presente ali com a pessoa, praticamente dominando a pessoa, né? Porque a gente sabe que, com relação aos espíritos desencarnados, eles têm uma ação muito efetiva sobre nós somos encarnados. Tanto que no livro dos espíritos eles falam, mais para frente a gente vai estudar isso aí, que muitas das vezes quem nos comanda são eles. Então a gente às vezes perde até a própria ação mesmo, somos comandados que nem marionete pelos espíritos. Por isso que é muito importante a gente estar sempre equilibrado, a gente estar sempre com um padrão vibratório bom, um padrão vibratório para as coisas boas e não para as coisas ruins. Porque aí a gente vai se ligar com espíritos bons, ao invés de espíritos ruins, e vai receber esse tipo de energia. Porque nós temos livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio, ninguém interfere nele. Nem os nossos auxiliares espirituais, o nosso anjo da guarda, o mentor, aquilo que a gente quiser denominar, nem eles interferem no nosso livre-arbítrio. Então, um espírito, uma pessoa encarnada que está vampirizada daquele jeito, para que ela deu abertura para que os obsessores tomassem conta dela.
porque nós temos direitos de escolha, ninguém interfere nas nossas escolhas. Então, se nós fizermos escolhas negativas, se a gente fizer coisa ruim, perversa, nós atraímos esses obsessores para nós e eles acabam nos dominando e nos subjugando e deixando a gente naquele estado. Por isso que a gente precisa orar e vigiar sempre para que isso não aconteça. É importante a gente lembrar o seguinte, né, pessoal? Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa fica marcado no nosso perispírito. E isso pode se traduzir em doenças nessa encarnação ainda. Muita gente fica doente porque tem inveja, muita gente fica doente porque tem ciúme, não é? Muita gente fica doente porque é apegado a alguma coisa. Então isso é muito importante, é orar e vigiar que ela falou. E assim, o que fica marcado é levado depois. Se a gente cometer uma ação ruim ou uma ação boa, e aí entra o livre-arbítrio, essas características vão ser marcadas no nosso espírito, vão ser levadas para as próximas encarnações e eternamente. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas ações e até com os nossos pensamentos, porque o que a gente pensa também tem influência e também marca o espírito. A gente sabe aí na leitura dos livros que muitas pessoas ficam doentes só pela ação do pensamento. Às vezes só o fato de uma pessoa ser pessimista já é o suficiente para ela ficar doente. E o que acontece com o perispírito no desencarne? Então, ele volta para o fluido universal, não é isso? O quê? Quando o espírito desencarna, o espírito é aquela essência, né? Então, quando o espírito vai se apresentar, é o perispírito que veio, por exemplo, numa comunicação, tem que se identificar. Então vem o perispírito e coloca. Ele é do fluido universal. Quando você vai reencarnar num outro corpo, o seu perispírito vai ter aquele molde, daquele corpo que está chegando, e vai se desenvolvendo à medida que a criança vai crescendo. Então, ele é maleável, o perispírito. O espírito não, o espírito é essência. Desencarne, né? A matéria fica, o espírito vai e o perispírito. Não, querida, esse perispírito ainda fica muito tempo. Esse espírito ainda precisa de muita evolução para virar só luz e não ter necessidade mais de... Não, mas eu acho que é o que ela quis dizer, é o que acontece literalmente. O espírito, eu acho que o perispírito ele volta para o fluido universal e depois ele volta quando a pessoa reencarna. A pessoa pega de novo do fluido universal. Exatamente. Essa energia. O espírito ele projeta aquilo na matéria. Aliás, hoje teve quem olha no Facebook, eu postei uma coisa que a ciência está provando a reencarnação. É uma matéria excelente. Quem quiser pode ir compartilhando para passar para os seus amigos, né? É um texto excelente que fala sobre isso. Porque a teoria antigamente era que a matéria se formava e aí atraía o espírito. E não é. A matéria se forma através da vontade do espírito. Você acabou? Acabei. Na verdade, só ia falar que na próxima palestra é a Juliana, né, que vai falar sobre hierarquia, e aí a gente vai ter a noção do quanto que a gente ainda está. Eu aprendi. Mas é isso aí. Obrigado, meu pessoal.